Dia das Mães Mix Mateus. Aproveite as ofertas e prepare cada momento com muito carinho. Jogo de panela Panelux, 4 peças, R$ 99,90. Caixa de chocolate Nestlé, 251 gramas, R$ 10,99. É o menor preço. Arroz Kika, 1 kg, R$ 4,99. Papel higiênico Noble, folha dupla, 12 unidades, R$ 9,99. Desodorante aerosol Above, 90 gramas, R$ 6,99. Faça muita economia com o Dia das Mães no Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Educação para a vida. Escolas paraibanas estão repletas de campanhas de conscientização. Cyberbullying, uso de telas e cigarros eletrônicos são alguns dos temas. Aprovado. Em parceria com instituições de ensino, programa SOS Racismo combate a discriminação a qualquer etnia e auxilia as vítimas deste crime. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Entregas em apartamentos só na portaria. É segurança para o morador e garantia para o motoboy. E agora é lei. Povos indígenas agora têm 10% das vagas nos cursos técnicos e profissionalizantes do Estado. Com a sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa casa é sua. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês para que vocês possam assistir esse programa maravilhoso e acompanhar pelas nossas plataformas digitais @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook e também pelos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E para abrilhantarmos esse programa de hoje, em alusão a esse mês de abril, vamos falar sobre o tema da psicofobia, que é gerado com preconceito e discriminação acerca daquelas pessoas que são acometidas de transtornos mentais. Dia 12, agora de abril, é comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o psiquiatra Dr. Rubem Darlisson. Ele vai trazer para a gente alguns esclarecimentos acerca desse momento em que a gente vive, desse enfrentamento à psicofobia. Seja bem-vindo, Dr. Rubem. Obrigado, eu agradeço o convite e estamos à disposição, né, para maiores esclarecimentos e informações. Perfeito. E para a gente iniciar essa conversa maravilhosa, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, Dr. Rubem. Bem, Deise, meu nome é Rubem, né? Sou médico psiquiatra, formado pela Universidade Federal de Campina Grande e com residência médica no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa, o HU. Sou pai de 2 meninas, Sofia e Betina, sou esposo de Sheila, sou filho de Rubem e de Semiramis, sou amigo dos amigos e sou pajéuzeiro, né, pernambucano aqui, vizinho a Patos, a nossa região ali
sempre tem muitas conexões com Patos, com a Paraíba, e Patos foi a cidade que escolhi para morar, para empreender. Foi aqui que minhas filhas nasceram e até recentemente recebi o título de cidadão patoense e hoje me considero um patoense também. Que coisa maravilhosa, né? Já bem conhecido entre os patoenses, né, doutor Rubem? Muito solicitado também e que tem contribuído muito com a saúde mental de Patos e região, né? Isso, eu cheguei aqui em 2015, logo quando acabei a residência lá em João Pessoa, né, e trabalhei em quase todos os serviços aqui, nos 3 CAPs, no CAPS AD, no CAPS Infantil, no CAPS Transtorno, né, e também no atendimento particular em nosso consultório. Então, já são quase aí 10 anos, 9 anos de estrada aqui em Patos, com muitos bons resultados, outros que a gente não consegue tanto, mas tenta dar um direcionamento para aquela pessoa. Doutor Rubem, como é que se dá a sua prática clínica hoje dentro da psiquiatria? Por que você escolheu a psiquiatria de fato? Não foi eu que escolhi a psiquiatria que me escolheu. Eu falo que assim, nunca imaginei em fazer residência médica em psiquiatria. Quando concluí a faculdade de medicina lá em início de 2018, nunca me imaginei sendo psiquiatra. E aí, de repente, eu estava em Salvador fazendo residência em neurologia e fui para um estágio obrigatório na psiquiatria. E foi amor à primeira vista. Daí decidi abandonar, largar a residência de neurologia, vim embora, passei mais um tempo trabalhando como clínico geral, né, como a gente chama, plantões, e estudando para fazer a residência de psiquiatria. Foi aí que ingressei no HU em João Pessoa e até o término de 2015, foi terminando no outro dia já estava de malas prontas para vir para Patos, que esse foi sempre o meu pensamento, retornar para Patos, já que tinha morado aqui na década de 90, no tempo de ensino médio, né? Entendo. E explica pra gente um pouco sobre o que é essa prática clínica dentro da psiquiatria. O que é a psiquiatria no geral? Porque as pessoas ainda têm muito preconceito sobre a psiquiatria, muitas vezes não entendem muito sobre. Explica pra gente o que é que a psiquiatria ela trata de fato. A psiquiatria trata doenças do adoecimento, sobre o adoecimento mental, né? Às vezes existe o preconceito, né? É a psicofobia, que vai ser o tema principal da nossa conversa. Então, muita gente acha que psiquiatra é médico de doido. Então, não vou ao psiquiatra. Às vezes, o paciente está em terapia, o psicólogo sugere que, talvez só a psicoterapia não vamos evoluir, seria bom também você procurar o psiquiatra. O paciente, às vezes, se assusta, não quer. Então, a psiquiatria não trata só a loucura, né? A loucura a gente conhece na psiquiatria como a esquizofrenia. Então, a psiquiatria trata várias formas de adoecimento mental, como os transtornos de ansiedade, certo? O toque, a síndrome de burnout, que está muito em voga hoje em dia, né? O TDAH, que é outra coisa que está na moda. Muita gente acha que tem o TDAH e a grande maioria das vezes não tem, né? Às vezes é um quadro ansioso que está tirando ali seu foco. Transtorno bipolar, os transtornos de humor em geral, a depressão, o transtorno bipolar, certo? O autismo, retardo mental, e assim vai. Existem várias doenças que a gente poderia passar muito tempo falando, mas as principais seriam os transtornos ansiosos, que é muito comum, está muito em voga na atualidade, os transtornos de humor, a depressão, o transtorno bipolar, e os transtornos psicóticos, né? Esquizofrenia e alguns outros transtornos psicóticos. Entendo. E, doutor Rubem, começando assim o nosso tema de fato, explica pra gente o que é esse termo psicofobia e por que a gente precisa enfrentar. Bem, a psicofobia, só para começar, né? A psicofobia hoje é crime, né? Considerado um crime de injúria, que pode levar até 3 anos de detenção. Tal qual a homofobia, a gordofobia, o racismo, a xenofobia, né? Preconceito com região. Então, a psicofobia é você ter preconceito, você negligenciar pacientes com transtorno mental. E às vezes a gente acha que a psicofobia é só o pessoal ficar chamando você de doido, você de deficiente mental, você é isso, é aquilo. Não, às vezes a própria negligência, você é casado, sua esposa, por exemplo, está dizendo que está com problemas, não consegue ter mais alegria, não consegue fazer nem a lida de casa e o marido achar que isso é frescura.
você é louca, eu vou lhe internar. Esse tipo de comentário, às vezes o paciente não tem nenhum processo grave, às vezes tem um quadro depressivo leve, um transtorno ansioso, e às vezes a psicofobia começa dentro de casa. Sim. Os próprios familiares, um esposo, um filho que maltrata a mãe, que diz que a mãe tem frescura, que ela está fazendo corpo mole. Então, alguns exemplos, a grande maioria não, desculpa. Às vezes a psicofobia começa na própria casa, com os amigos, coleguinhas na escola. Ah, esse cara é autista, né? Antigamente o povo chamava pessoal, quando tinha um cara mais diferente, que era mais nerd até, ficavam apelidando, esse fulano é autista. E o autismo é uma condição hoje em dia que a gente vê muito, a gente vê muito adulto sendo diagnosticado com autismo tardiamente. E é uma condição que não é considerada uma doença, é uma condição da personalidade daquele cidadão que vai ter vários tratamentos, abordagens que podem lhe dar uma melhor qualidade de vida. Mas, voltando à psicofobia, né? Às vezes, não é só o fato de você cometer a injúria, o fato de você negligenciar um atendimento, um socorro, um pedido, você familiar, pode ser considerado também um tipo de psicofobia, né? Sim, você desconsiderar a dor do outro. Isso, né? E isso. ainda, muitas vezes, desfazer daquilo. Isso é frescura. Está fazendo corpo mole, preguiça, né? Você não está com depressão. Então isso é considerado também psicofobia, não é só o tempo de você estar maltratando, zoando, né? Praticando bullying, isso também mas outras formas que às vezes a gente nem pensa que possa ser e também é considerado psicofobia. Sim. E a psicofobia, ela também é algo que vem de fora para dentro. Muitas vezes a gente vê que a sociedade, ela entra nesse processo de ter esse preconceito e fazer mesmo o uso da discriminação, mas e quando é a pessoa que está adoecida? Muitas vezes esse quadro ele se torna pior porque a pessoa ela se torna resistente ao tratamento, não quer ir para psicólogo, não quer ir para o psiquiatra, não quer fazer nenhuma linhagem de tratamento. Como é isso? Seria uma autopsicofobia, né? O próprio paciente tem o preconceito de procurar o psiquiatra. Sim. Um exemplo, o psicólogo encaminha. Olha, talvez seria necessário também um psiquiatra para avaliar uma medicação para a gente evoluir melhor no seu acompanhamento. E o paciente não quer, não vou, tenho medo de tomar medicação, eu tenho medo de ficar dependente, né, viciado. E mal sabia ele que as medicações hoje em dia, pelo menos a maioria das medicações que nós psiquiatras prescrevemos não causam uma dependência. A grande maioria dos pacientes se tornam dependentes se automedicando, principalmente com os benzodiazepínicos, que são os famosos remédios de tarja preta. E aí temos o famoso Rivotril, o Alprazolam, o Diazepam, o Lexotan, às vezes pega de um vizinho, pega do pai, da mãe que toma. E quando vem para a gente, ele vem já com dois problemas. Com a dependência química do benzodiazepínico, que é muito difícil de tirar, e com o problema ansioso, o problema depressivo, seja qual for. Então, às vezes, o próprio paciente, ele tem essa psicofobia. E eu tenho experiências, logo quando eu comecei aqui, tinha pacientes que diziam, eu vou, mas eu só vou à noite. Você pode me atender à noite, ou então eu vou no sábado, que não tem ninguém na clínica, você pode me atender ao sábado. Antigamente eu até se submetia a esse tipo de atendimento. Hoje em dia não, senão que eu estaria alimentando o preconceito do paciente, né? Então eu tento explicar que a grande maioria dos pacientes que vão não tem loucura, né, esquizofrenia, são pacientes que têm a sua vida normal, que trabalham, que têm suas empresas, que têm seus negócios, que são pais de famílias, que são filhos. São pessoas normais, que às vezes estão passando por aquele momento ali de adoecimento mental, um quadro mais ansioso, um quadro mais... uma tristeza que está demorando um pouco a mais a passar, uma desatenção que ele não consegue manter foco em nada. Então, são pacientes que não têm obrigatoriamente loucura, sintomas psicóticos, delírios e alucinações. Então, a pior psicofobia é a autopsicofobia, né? O próprio paciente ter vergonha de procurar ajuda, né? E aí, às vezes, acaba se automedicando e acaba criando um outro problema, né? Que é a dependência química. Exatamente. E aí, quando você recebe alguns pacientes no seu consultório, por exemplo, e você percebe um transtorno naquela pessoa,
Você acha que é mais condizente falar diretamente o que a pessoa tem, ou você muitas vezes percebe que aquela pessoa ela ainda não está preparada para poder receber aquele diagnóstico? Aí depende muito do diagnóstico, né? Depende muito do diagnóstico. Por exemplo, um paciente com transtorno bipolar, que a gente chama fase de mania, fase de euforia. Aquele paciente ali, ele não está em si. Para ele, tudo que ele fala é absolutamente real. Então, ele está eufórico, ele quer comprar, ele quer gastar. Só quem sabe das coisas é ele. A grande maioria das vezes, ele vem muito irritado com quem o trouxe, porque ele não queria ir. Ele diz, quem está precisando é fulano que me trouxe, meu filho, minha esposa, enfim. Então, aquele paciente, a gente não vai falar o diagnóstico para ele. A gente vai tentar com que ele tome a medicação para tentar sair daquela crise. Igualmente, um paciente com um transtorno psicótico, com sintomas psicóticos, um paciente com delírio persecutório. Então, a gente não vai dizer, olha, você tem esquizofrenia, tem que tomar esse remédio e pronto. A gente tenta ir ganhando a confiança do paciente, e, às vezes até inventando pequenas mentiras, né? Não, você vai tomar uma vitamina tal, para ver se ele sai daquela crise. Mas a grande maioria dos casos que nos procuram são casos que a gente diz não tão graves. Pacientes com transtorno de ansiedade, pacientes com traços de personalidade. Então a gente fala, olha, eu acho que você tem tal doença, eu acho que você está passando por um quadro ansioso, está tendo ataques de pânico, mas não vai morrer disso, é uma coisa que você não precisa estar fazendo exame cardíaco, tome essa medicação, retorne. Ou então eu acho que você está passando por um quadro depressivo. Então esses diagnósticos, se o paciente ainda tem a consciência, está lúcido, orientado e com o juízo crítico de realidade preservado, desses pacientes sempre gosto de dizer, olha, minha percepção é que você tem isso. E muitas vezes o paciente chega para mim com um diagnóstico que às vezes a gente desconfia. Não, fulano de tal chegou para mim com 45 anos de idade e disse que tem transtorno bipolar. Mas o paciente com uma cognição perfeita, consegue fazer tudo trabalhando, então a gente desconfia. Porque, por exemplo, transtorno bipolar, que foi o exemplo citado, é uma doença que incapacita bastante. Cada crise que o paciente tem vai tendo morte neuronal e ele vai gerando um déficit cognitivo. Então, a gente às vezes desconfia do diagnóstico e às vezes fala, olha, eu acho que você não tem esse diagnóstico. Vamos esperar mais um pouco de acompanhamento, eu acho que você tem uma coisa menos grave. E assim é o revelar para o paciente do seu diagnóstico. Então, tem pacientes que a gente fala, tem pacientes que não estão com o juízo crítico da realidade preservado naquele momento, que a gente não fala, mas a gente conversa em separado com um familiar. Geralmente esses pacientes nunca vêm só, eles vêm trazidos por um familiar ou um amigo. Sim. E nessas hipóteses diagnósticas, muitas vezes você deixa claro que, olha, só uma hipótese diagnóstica pode ser isso, mas lá na frente a gente pode perceber que pode ser outra coisa. Porque muitas vezes o fato de falar vai trazer aquela visão negativa de incapacidade mesmo e a pessoa ela realmente decide não fazer mais nada. Como é que a gente age nesse momento? Da pessoa entender que, eita, eu agora sou autista, eu agora sou bipolar, e a pessoa toma a propriedade do sou. Aí é que incapacita e muitas vezes a medicação ela não surte esse efeito porque a pessoa não entra no processo de aceitação. Sim, tem muita gente que vai para lá já esperando o diagnóstico, eles querem se rotular daquilo. Então eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, e eu só descobri agora, eu tenho um transtorno bipolar, então foi por isso que nada deu certo na minha vida. Então ele vai querer culpar tudo que aconteceu na vida por aquele diagnóstico. Ele se rotula ali, vai ser aquilo, e isso é ruim, isso pode ser ruim. Então a gente pode dizer assim, olha, eu acho realmente que seu diagnóstico é esse, mas essa medicação vai lhe ajudar, provavelmente com a terapia, atividade física, a gente consiga retirar a medicação e você ter uma vida tranquila sem a medicação. Então a gente tenta realmente tentar pôr na cabeça do paciente que ele não é o diagnóstico, ele é o paciente, ele é fulano, ele é cicrano. O diagnóstico é aquele momento, possa ser que futuramente a gente reveja esse diagnóstico. Não, talvez eu acho que você não tem transtorno bipolar, por exemplo, não tenha isso, tem uma coisa mais leve, e a gente vai tirando a medicação e o paciente fica bem por muito tempo. E às vezes a gente consegue dar alta tranquilamente a esses pacientes sem medicação. Mas é muito ruim o que você falou, né? Eles se autorrotulam e querem, botar uma desculpa em tudo que deu errado na sua vida até agora por conta de um diagnóstico. E a gente sabe que isso não é verdade. Em alguns casos até pode ser, mas a grande
a maioria esmagadora, isso não é verdade. Até porque, doutor Rubem, as pessoas muitas vezes confundem os sintomas de ansiedade com TDAH. Sim. Ou TDAH com autismo e vice-versa. Como é que a gente faz para fazer esse diagnóstico diferencial? Então, TDAH, né, que você falou, é uma coisa que está muito na moda. Hoje em dia todo mundo quer TDAH. Então, às vezes o paciente chega com um quadro de ansiedade generalizada, um quadro de pânico, um quadro ansioso. Então, ansiedade gera tensão. Tensão gera hipervigilância. Então, se você está hipervigilante, você não tem foco. Sim. Você está lendo, estudando, chega lá embaixo na página do livro, não lembra nem o que leu na mesma página. Sim. Vai 2, 3 vezes, esquece se travou o carro, esquece se fechou a porta do apartamento, se desligou o gás. Então, você estando ansioso, você fica tenso. Tensão gera hipervigilância e a vigilância é inversamente proporcional a foco. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E o TDAH no adulto, que é uma demanda muito grande que eu venho atendendo, é um diagnóstico obrigatoriamente retrospectivo, porque ninguém vira TDAH no adulto. Ninguém vira TDAH no adulto. Então, obrigatoriamente, tem que ser observado isso quando criança. E isso é importante, esse diagnóstico. Então, é importante a ajuda dos pais, alguém que conviveu com ele no tempo. Até a gente podia opinar um professor dele no tempo de criança, no tempo de adolescente. Porque o diagnóstico, quando é feito na idade correta e ele é medicado, o prejuízo vai ser quase nada. Sim. O TDAH tende a diminuir durante os sintomas, né, principalmente os sintomas de impulsividade e hiperatividade, tende a diminuir na idade adulta. Os de desatenção diminuem um pouco menos. E aí está um problema, porque a mulher, o sexo feminino, quase que 90% das meninas, crianças, elas quase nunca têm o subtipo hiperativo, impulsivo. É mais o subtipo desatento. Então, essas mulheres sofrem mais porque elas não são diagnosticadas. Vão sofrer a vida toda em comparações. Ah, sua irmã aprende, suas priminhas atentas, suas coleguinhas não precisam de reforço. E aí pode gerar outro quadro, né? Pode gerar um quadro ansioso, um quadro depressivo. Eu tenho pacientes de 40 anos que descobriram TDAH, e quando a gente medicou, que chegou medicado, chegou chorando, deu um abraço. Eu não sabia que era assim, ser normal. Sofri a minha vida toda, tive depressão por as comparações. Porque o menino, o sexo masculino, a gente consegue dar esse diagnóstico mais fácil, porque ele chega, pega o carimbo, rasga o prontuário, joga a caneta. Então é mais fácil para fazer o diagnóstico no sexo masculino. A menina, não. Quase 90% não apresenta o subtipo hiperativo, e aí pode gerar uma série de sofrimento mental, essas comparações, e o próprio fator de não conseguir, né? De não conseguir evoluir. Ah, minhas irmãs fizeram medicina, eu consegui fazer psicopedagogia. Não discriminando psicopedagogia. Sim. Porque é uma coisa muito importante, principalmente hoje na convivência com os diagnósticos atuais. Sim. Mas existe muito disso. As comparações. Comparações, né? Comparações. Sim. E nível de intelectualidade, né? Tem pessoas que dizem, não, vou fazer um curso tal porque ele é mais fácil do que medicina, do que direito, sim, enfim, né? Sim. Mas não justifica. Não limita e não justifica. Não justifica, né? Então, mesmo que você tenha um problema, eu tenho TDAH. Não, você pode cursar o que você quiser, mesmo por acaso se não estiver medicado. Claro que com a medicação você vai ter um benefício melhor. Acontece que muita gente chega e não tem esse diagnóstico e às vezes quer uma medicação para ganhar algo a mais. E às vezes algo a mais não vale a pena. Porque é uma medicação que pode causar dependência, que pode piorar até a ansiedade. Então, eu não aconselho a essa finalidade, como se usa muito os psicoestimulantes, né? Sim, exatamente. E aí, já falando em medicação, a maior parte dos diagnósticos que são feitos, eles vão precisar dessa questão medicamentosa, né? Que é só o psiquiatra que pode medicar. Sim. E quando a pessoa ela recebe aquela devolutiva de que, olha, você vai precisar tomar um determinado remédio, e quando esse remédio é aquele remédio tarja preta, as pessoas já olham e dizem, não, eu vou ficar dependente desse remédio, não, eu não quero. Que é mais um entrave para o tratamento. Me fala um pouco sobre se existe de fato essa dependência que as pessoas tanto falam nessas medicações ou não. Sim, a dependência da medicação de tarja preta, né, que são os benzodiazepínicos, realmente causam dependência, igual a qualquer outra droga. Álcool, cocaína, crack, tabaco. Então, essas medicações realmente causam dependência. Só que o uso, hoje em dia, é um uso a curto prazo. A gente tenta usar, por exemplo, num quadro ansioso,
tirou da crise ali, e a gente deixa às vezes um benzodiazepínico só se tiver crise, um SOS. Porque a gente nunca deve deixar esse paciente ad eterno tomando a medicação. O que acontece? Acontece que o paciente vem para a consulta, vem um retorno com 30 dias e some. E aí volta um ano, 2 anos depois. Ah, doutor, parei os remédios. Você parou todos? Não, eu fiquei tomando só aquele tarja preta lá, porque eu não consigo parar ele. Toda vez que eu paro, eu fico me tremendo, o coração dispara, a crise de ansiedade piora. Não é nem a crise de ansiedade, é a própria abstinência da medicação, que os sintomas são iguais. É a taquicardia, é o tremor, a sudorese, a falta de ar. Então, o sintoma da abstinência dos tarja preta, dos benzodiazepínicos, são muito semelhantes aos sintomas de um ataque de pânico, de um ataque de ansiedade. Então, é importante o paciente saber que, às vezes, vai precisar da medicação, mas saber também que tem um tempo de retirada. A gente tenta tirar rapidamente essa medicação para não deixar esse quadro de abstinência, né? De abstenção, de criar uma tolerância e, consequentemente, uma dependência química. E é onde a gente bate mais na tecla que esse acompanhamento psiquiátrico, ele precisa também ser sério, né? É diferente o acompanhamento psiquiátrico do psicológico. O psicológico, ele acontece uma vez na semana, e o psiquiátrico não. Ele é pontual, e ele às vezes varia de 3 em 3 meses. Sim. Mas é algo que a gente tem que pontuar, que precisa ter um acompanhamento. O que é que a gente consegue ver muito? As pessoas que tiram a medicação por conta própria, ou aumentam ou diminuem, ou então tiram mesmo. Quais são as consequências disso? É muito importante, porque às vezes a gente diz, olha, você está bem, veio para a consulta, veio no retorno, está tranquilo, então venha daqui a 6 meses, venha daqui a 6 meses, o paciente entende que vou tomar o remédio 6 meses e vou parar. Aí volta às vezes pior do que estava, com 1 ano, com 2 anos, ele diz, doutor, você disse que era para tomar o remédio 6 meses, não, eu disse, toma a medicação. E após 6 meses, se estiver tudo tranquilo, a gente vai começar um processo de desmame, de retirada, para também não sentir a retirada das medicações de forma abrupta. Então acontece muito isso, né? O paciente ou se automedica, eu estou tomando o que fulaninho estava tomando e me disse que era bom. É bom para o problema dele, para o perfil metabólico dele. Para o seu pode não ser bom. Para o seu sintomatologia, mas eu sinto a mesma coisa que ele. Às vezes para ele funciona, para você não funciona. Então cada caso é um caso. Cada pessoa é diferente da outra. Por isso que a gente não pode estar se automedicando nem tomando o remédio do vizinho, né? Eu preciso entender e fazer essa avaliação com um médico especializado para que ele entenda o meu caso, né? A gente sempre bate nessa mesma tecla porque a gente vê que o processo de automedicação só cresce aqui no Brasil, né? No entanto que as indústrias farmacêuticas, elas enriquecem a cada dia. Por quê? Porque existe uma demanda que está loucamente em busca dessas medicações, porque hoje a gente entende que a medicação ela está ali para tudo. É uma medicação para você ter mais ânimo, é uma medicação para você dormir bem, é uma medicação para você estudar melhor, para você ficar mais alegre. E isso não é pontual, né, doutor Rubens? A gente tem que tratar aquilo que a gente tem por trás antes de se assegurar só na medicação. Sim, né? Saber se realmente até você precisa de medicação. Sim. Porque, como você falou, hoje é um remédio para dormir, outro para acordar, outro para estudar, e acho que o pessoal botou toda a esperança em um remédio. Tem pacientes que dizem, olha, já tomei todo tipo de remédio. Ele chega para mim, senhor, já o 10º médico que eu venho, o 10º psiquiatra. Então, já tomou todo tipo de remédio que a psiquiatria que existe na psiquiatria, na psicofarmacologia. Então a gente tem que dizer, olha, não é um remédio que vai resolver a sua situação enquanto você não mudar seu estilo de vida, não ter uma boa alimentação, não fazer atividade física, principalmente não procurar um psicólogo, fazer terapia. Então é um processo que às vezes demora, às vezes é árduo, mas tem que ser enfrentado. Se você achar que um remédio milagroso vai tomar e vai resolver todos os seus problemas, você vai sair com um balaio de remédio. Que cada queixa... Eu tenho um paciente que todo vem 15 dias, aí não melhorou com 15 dias. Quer trocar o remédio. A gente tem que explicar que as medicações têm um período de latência para começar a agir. Então, se a gente prescreve um antidepressivo, um ansiolítico, ele não vai ter o efeito imediato. Então, não adianta você voltar com 1 semana, 15 dias, senão você vai estar trocando de remédio toda semana e não chega a lugar nenhum. Então, o paciente tem que ser esclarecido isso para o paciente, que a medicação não é a relíquia, como a gente chama aqui no sertão, não é uma relíquia que vai tomar hoje e amanhã vai estar feliz, de alegria. Sim. É um processo que demora 3 semanas, 4 semanas, daqui a 4 semanas você vai vir
Se a medicação estiver dando certo, a gente pode manter, aumentar ou trocar, mas tem que esperar. E a grande maioria delas, você pode até ter uma piora inicial. Os antidepressivos podem lhe dar uma piora, um quadro ansioso. Então isso tem que ser explicado para o paciente não abandonar o tratamento e não estar trocando de medicação e não estar tomando o remédio do vizinho porque deu certo com o vizinho. Cada caso é um caso e é necessário essa avaliação. Exatamente. Doutor Rubem, hoje a gente sabe que a gente tem um excesso de informações hoje nas redes sociais, né? Então, hoje falar sobre saúde mental tem se tornado muito, assim, enaltecedor. E isso é bom, mas por uma parte muitas vezes pode trazer prejuízos para aquelas pessoas que vão se autodiagnosticando. Como é que você percebe esse excesso de informações e o uso dessas pessoas acerca dessas informações e como elas processam isso em torno da própria vida, que já chegam muitas vezes a fazer esse autodiagnóstico e não procuram nenhum especialista, nem médico, nem psicólogo, nenhum para poder realmente ter esse diagnóstico de fato? Isso é um perigo, né? Um perigo. As redes sociais, as mídias trouxeram um benefício, mas trouxeram também esse risco, porque às vezes chegam no consultório já pessoas com diagnóstico. Aí eu vi um fulano de tal na internet falando sobre isso, eu tenho TDAH, eu quero tomar Venvanse, eu quero tomar Ritalina. Eu vi que eu tenho depressão, pelo que ele falou, e eu quero tomar esse antidepressivo que é bom para mim. E nem sempre isso é real, nem sempre isso existe. Então, isso é um risco da automedicação, do autodiagnóstico, porque como eu falei, se você está com problemas de ansiedade, confundem com TDAH. Se você tem problemas de TDAH, pode ter sintomas parecidos com autismo. Se você tem sintomas depressivos, pode ter algo parecido com transtorno bipolar. Então é muito arriscado. É muito arriscado esse autodiagnóstico, né? O diagnóstico do YouTube, das redes sociais. É preciso ter cautela, é preciso procurar um profissional realmente, um psiquiatra, um psicólogo, um médico generalista que atenda tem uma experiência na saúde mental. Sim. Então é importante ter essa opinião e não se autodiagnosticar e não se automedicar, principalmente esta última, automedicação. Infelizmente, as medicações são de receituário controlado, mas a gente sabe que qualquer pessoa consegue comprar um remédio de tarja preta sem receita. Infelizmente ainda existe muito isso. Isso. E é o que tem prejudicado muito a vida das pessoas, né? Porque muitas vezes elas realmente fogem desse tratamento, dessa opinião que pode ser séria a partir de um profissional sério, e aí elas vão entrando nesse diagnóstico e também vão inviabilizando a sua própria vida, né? Então realmente não vão conseguir manter um trabalho, um relacionamento amoroso, não vão conseguir manter relacionamentos familiares, que também é outro impasse que a gente encontra de muito difícil, né? Essas pessoas adoecidas mentalmente, e como é a aceitação dessa família em torno daquilo que a pessoa tem. Quando você atende essas pessoas no seu consultório, como é que você enxerga a aceitação, a ajuda, o apoio dessa família para essa pessoa adoentada? Isso é fundamental no processo de melhora do paciente, né? O apoio familiar. Por exemplo, eu tenho vários casos terríveis e casos que o paciente é muito bem acolhido pela família. Tem casos que o pai deixa, eu não sei mais o que fazer com esse menino. Como você diz, se vira aí, é com você. Eu já levei isso, já dei aquilo. Mas às vezes falta o principal, né? Falta o acolhimento, falta você entender o motivo do adoecimento. Às vezes a relação familiar, a grande maioria, é o motivo do adoecimento, certo? Muitos casos de abuso, certo? Sim. Abuso sexual. Isso gera traumas terríveis na vida do paciente, que às vezes a família encobre. Tem vergonha de falar sobre isso. Ou muitas vezes nem sabe. Muitas vezes nem sabe. Mas assim, o pior é quando sabem e botam para debaixo do tapete. Porque às vezes o abusador é alguém da família, um vizinho próximo. Ou então às vezes a mãe sabe isso quando do pai, porque tem medo do pai fazer uma besteira. Sim. E quando a criança conta, e o pai ou a mãe bota para debaixo do tapete, a criança se sente totalmente desprotegida ali, gera uma série de traumas. Pode gerar problemas na personalidade, como o transtorno de personalidade borderline, que é muito difícil da gente conduzir, porque às vezes o paciente acha que um remédio vai resolver, e como todo transtorno de personalidade a gente sabe que não é o remédio, sim mudanças comportamentais, psicoterapia. Então, tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que são muito bem acolhidos, que vêm com a família, vêm com apoio de esposa, de filhos, e já tem pacientes que a família não aguenta mais.
olha, doutor, eu não aguento mais essa mulher, ela vai me enlouquecer, eu vou internar ela, isso falando na frente do paciente ou da paciente. Isso não deixa de ser psicofobia, né? Sim. Negligenciando aquele paciente. Então, a gente tenta dizer, olha, não é assim que você vai ajudar, a gente tenta conversar com o familiar que traz o paciente, é inseparado. Olha, tentar mudar essa relação entre vocês, porque isso não vai ajudar, não vai ajudar muito. Ah, mas isso é frescura dele, eu já levei ele, é porque ele não quer, safadeza. Existe sim, às vezes, a safadeza, como a gente chama, a frescura, mas a grande maioria não é. A grande maioria é uma doença, é um adoecimento que envolve alterações químicas, hormonais de vários neurotransmissores e que precisa de medicação, precisa de terapia, precisa de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, atividade física. E isso vai ter toda essa soma, esse conjunto, uma boa relação familiar, vai acelerar rapidamente esse melhoramento do adoecimento mental. Exatamente. Por trás da psicofobia, você percebe que existe também o sentido da pessoa adoecida se sentir incapaz de lidar com aquele diagnóstico e não se sentir inserido na sociedade? Sim, bastante. Às vezes o paciente vai para a consulta e diz, olha, então quer dizer que eu tenho isso, né, doutor? Tenho, eu acho que você tem isso. E eu posso ter uma vida normal, eu posso trabalhar. A gente, às vezes, dependendo do diagnóstico, claro, você pode fazer o que você quiser da sua vida, trabalhar, mas ele não aceita, no inconsciente ele quer ficar entregue ao diagnóstico. Eu quero ficar acamado, eu quero ficar em casa, eu não quero trabalhar, não quero estudar. E, às vezes ele se rotula ali, pega aquele diagnóstico para si e esquece de viver. Mas a grande maioria dos diagnósticos, principalmente os transtornos ansiosos, um quadro depressivo leve, dá para ele ter uma vida normal sem precisar se afastar de nada de sua rotina. Sim. Os transtornos mentais, eles têm cura? A grande maioria, sim. E outra grande maioria tem controle. Certo? Por exemplo, doenças crônicas como esquizofrenia, transtorno bipolar do humor, até mesmo depressão recorrente, que você já tem 3, 4 crises que você melhora e depois recai. Então, depressão recorrente, transtorno bipolar, esquizofrenia, isso aí você vai ter que estar tomando remédio, provavelmente, o resto da sua vida. Certo? Não é um monte de remédio, que às vezes você, para tirar de uma crise, você faz uma associação de 3, 4 remédios, mas depois o paciente estando bem, a gente vai dando uma enxugada, como a gente chama, e deixa só o que é essencial. Mas a grande maioria dos transtornos que nos procuram hoje, a grande maioria que do atendimento hoje, eu acho que não só minha, mas da grande maioria dos psiquiatras, são os transtornos de ansiedade, os quadros de dependência química, os quadros de dependência comportamental, que são as dependências comportamentais, jogo patológico, então tem gente que viciada em apostas, toque, transtorno obsessivo compulsivo, tem como ter um controle muito bom essas medicações, desses sintomas e a gente um dia conseguir retirar as medicações. Principalmente os transtornos ansiosos, quando o paciente entende que aquilo que está gerando o quadro ansioso, consegue se afastar daquilo, consegue mudar seu estilo de vida, com aquelas coisas que a gente já falou, como terapia, atividade física, uma boa alimentação, a gente consegue tranquilamente suspender toda a medicação. E é uma alegria muito grande quando a gente consegue dar alta ao paciente, quando ele chega para a consulta e diz, olha, hoje você vai estar de alta, a gente vai liberar os pacientes, liberar você da medicação e não precisa mais vir. A gente vai se encontrar só na rua e vou lhe cumprimentar e nunca mais aqui no consultório. É uma satisfação tão grande que o paciente sai muito feliz. E realmente acontece. Muitos pacientes que a gente dá alta e estão até hoje aí sem medicação. Muito bem, obrigado. Que coisa boa, né? É essa esperança que a gente quer sempre dar para essas pessoas que se sentem mais adoecidas e que existe todo um tratamento em torno disso para que elas possam ficar bem, né? Só que elas precisam acreditar nisso, elas precisam aceitar esse processo de tratamento para que elas possam ficar bem, que muitas vezes é o caminho mais difícil de se chegar, né? Sim, porque eles querem que o remédio resolva tudo por eles, né? Eu vim para a consulta, eu quero que o remédio me melhore tudo, eu quero que eu durma bem, eu quero que acorde bem, que tenha atenção para estudar, para trabalhar, que tenha energia para ir malhar, que tenha paciência para não brigar com minhas filhas e tratar bem meu marido, minha esposa. Então,
o pessoal, a grande maioria, acha que é o remédio que vai resolver. E o remédio não está ali para resolver, ele está ali para ajudar. Mas o processo tem que vir de dentro para fora. Então, se autoconhecer, se conhecer o que está gerando aquele sofrimento ali e tentar melhorar. É o primeiro passo, né? Isso. É querer esse processo de melhora, né? De mudança. Doutor Rubem, a gente está hoje numa era em que os diagnósticos, por exemplo, de autismo, ele tem aumentado muito, principalmente na vida adulta. Como é que você enxerga esse aumento de diagnóstico? Porque as pessoas muitas vezes questionam, agora todo mundo é autista. Como é que a gente avalia e do que a gente precisa para poder realmente, de fato, ter esse diagnóstico sério? Não, o aumento realmente existe, mas por quê? Porque cada vez nós temos mais profissionais habilitados para tal, né, para fazer esse diagnóstico. Então você tem hoje muito psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional. Antigamente a gente não tinha essa gama, esse número de profissionais, de psiquiatras, de neurologistas. Então, aquela pessoa que sempre foi diferente, sofria mais do que os outros para tentar ter uma interação, e não tinha problemas com ansiedade. Às vezes era só ele era daquele jeito e pronto. E o pessoal achava, não, deixa fulano, ciclano, que ele é assim e pronto. Ele não vai mudar. Às vezes esse paciente pode ser um paciente que esteja dentro do transtorno do espectro autista e tenha descoberto só na idade adulta. Por que está aumentando? Realmente está aumentando porque o estilo de vida que se vive hoje, né? Telas, má alimentação, né? Antigamente, há 100 anos, 50 anos, o perfil de alimentação do brasileiro, do mundo todo, tinha menos produtos industrializados, menos enlatados, menos conservados. Não tinha tanta tela, não tinha tanta informação. As crianças brincavam mais ao ar livre, né? Tinha mais contato com a natureza. Então, tudo isso realmente vem influenciando, mas a gente não pode dizer que é só isso. Tem um fator X, é por isso, é pelas telas, é por a má alimentação. É um conjunto de fatores que muitos ainda desconhecidos, mas realmente esse quantidade de diagnóstico está aumentando, porque realmente está surgindo mais casos, mas também porque temos mais profissionais habilitados para fazer esse diagnóstico. Isso, e a gente tem visto muitos artistas, inclusive, indo para as mídias falarem sobre o transtorno que foi descoberto. Eu sou autista, eu tenho TDAH. Como é que você enxerga essa exposição? Essa exposição, ela traz realmente um benefício para a pessoa e para as outras pessoas que estão vendo isso? Sim, acredito que sim, porque, por exemplo, você é fã daquele cara e você se identifica com ele. E você, às vezes, se acha que tem a personalidade parecida com ele. Quando ele revela, sem nenhum preconceito, sem nenhuma psicofobia, olha, eu tenho isso, eu tenho um problema psiquiátrico, eu tenho um autismo, aquela pessoa vai se sentir mais encorajada de se autoaceitar, de procurar um tratamento se for necessário. Então eu creio que isso ajuda, assim, essa divulgação de um famoso, um artista, um digital influencer, realmente dizer, não, eu tenho isso, mas deve ser falado com seriedade, deve ser solicitado até que alguém que o acompanha possa falar também, corroborar, que às vezes o famoso pode falar e não ter, né? Não ter aquilo ali. Como eu falei, muita gente hoje quer ter TDAH, quer ter autismo, quer ter algum problema para justificar os seus erros ou de não ter dado certo em alguma coisa no seu passado. Pegar aquilo ali como rótulo, isso não é bom. Mas, como você falou, um artista, um famoso dizer, não, realmente eu tenho isso, eu acho que seja benéfico. Ótimo. Eu não sei se o senhor acessa muito as redes sociais, mas às vezes quando eu tenho tempo eu vou dar uma olhada no TikTok, Instagram, enfim, e eu tenho visto ultimamente muitos memes, né, relacionados aos diagnósticos, né, de transtornos mentais, tipo autismo, TDAH, então nem se fala. Como é que você enxerga esses memes que são criados muitas vezes falando e demonstrando muitas vezes de forma engraçada sobre esses diagnósticos? Pelo que você está falando, se pode tratar de casos de psicofobia, né? De forma jocosa, em querer se crescer fazendo graça com o outro, né? Isso é uma forma de psicofobia, isso não é saudável. Tá vendo esse tipo de coisa. Infelizmente, a internet deu voz a muita gente que não era para estar lá, não era para estar falando bobagem. E aí muita gente escuta e pega aquilo ali como para você, como fosse para você, aquele meme. Sim. Então ele pode se sentir magoado, pode gerar um trauma, pode gerar um sofrimento mental para aquela pessoa que está vendo aquilo ali
e que se identifique que tem aquele problema. Então, dessa forma, não ajuda. Dessa forma de memes, de forma jocosa, engraçada, não ajuda para o paciente que sofre com aquilo. Ultimamente eu estava até vendo uma reportagem, né? O TikTok é uma das redes mais acessadas no mundo hoje, e aí foram vistos vários perfis, principalmente no TikTok, acerca desses memes, dessas pessoas que estavam falando sobre TDAH, por exemplo, mas falando de uma forma engraçada para ganhar muitos seguidores. E aí era um boom de seguidores em torno daquelas pessoas que faziam graça, né, com esse tipo de diagnóstico, e muitas vezes não é falado sobre tratamento, sobre toda essa linhagem que você pode se sobressair na sua vida, mas só trazendo de forma engraçada e trazendo o indivíduo sempre para baixo. Né? Quando a gente vai percebendo essas questões e a pessoa adoecida vai tendo acesso a todo esse conteúdo, é realmente um declínio. Sim, porque não vai ajudar em nada, né? Não tem nada de engraçado. O TDAH no adulto, ele já passou por muito sofrimento. É um esforço tamanho para ele se manter concentrado para fazer uma faculdade ali, para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para conseguir se relacionar com os colegas. E muitos deles não conseguem, muitos deles partem para o vício, para a dependência de álcool. Muitas vezes se envolvem em acidentes por desatenção no trânsito, prejuízos financeiros. Então gera um sofrimento. Não tem como você estar achando isso engraçado, né? Então essa parte de memes de forma jocosa para ganhar seguidores, eu acho que não é benéfico para o paciente que está vendo aquilo ali e se identificando com aqueles sintomas. Até porque, doutor Rubem, o diagnóstico, seja ele qual for, desde o princípio apenas ansioso até os mais graves, eles geram sofrimento, né? Sim. Para você chegar e procurar um médico, você está sofrendo com aquilo ali. Você não consegue sair de casa porque acha que vai morrer, o coração saindo pela boca. Não consegue ir numa missa, que era uma coisa que você gostava. Então, às vezes, pensamentos intrusivos que passam o dia judiando ali, você pensando naquilo e não consegue controlar aquilo. Então, para o paciente chegar lá no consultório, ele não vai, eu vou para o psiquiatra só porque eu quero ver como é uma consulta. Não, ele vai porque ele está sofrendo, está atrapalhando a vida dele, está gerando angústia, está causando prejuízo social, prejuízo emocional. Então, ele vai porque realmente ele está precisando. Geralmente, na dependência de álcool e outras drogas, vocês psiquiatras, vocês sempre investigam também um possível transtorno ali por trás? Sim, principalmente transtorno bipolar, né? E o próprio TDAH no adulto, né? Pode levar também ao paciente se envolver mais com dependências químicas, certo? A própria dependência comportamental de jogo patológico também é muito comum estar associado com o TDAH. E em relação a outras dependências químicas, a gente pode investigar como foi que começou isso. Será que ele tem um transtorno bipolar e estava naquela fase de euforia, mais exposto, mais enérgico e quis começar a usar de tudo e acabou criando uma dependência? Então, às vezes, a dependência química é consequência de uma doença. Sim. Um quadro depressivo, um quadro ansioso. Eu só durmo se eu tomar meia garrafa de uísque, se eu tomar minhas 5 cervejas, porque eu sou ansioso, não consigo dormir. Um quadro depressivo, começar a beber todo dia porque não vê mais. É uma forma de suicídio lentamente, né? Então, você pode ter a dependência química como consequência das doenças psiquiátricas. E isso é muito comum no consultório, ser uma consequência e não a causa. Sim. E aí, quando essa pessoa chega no seu consultório e vai contando a sua história de vida, as pessoas falam sobre comportamentos, né? E como é que a gente pode distinguir um comportamento que ele se torna típico daquele comportamento que está em excesso? Como é que a gente faz essa diferença? Para que a gente possa se antenar e começar a olhar para os nossos comportamentos e não normalizar, que muitas vezes é o que acontece muito. A gente está normalizando, por exemplo, a bebida, que é uma droga lícita, né? O cigarro também é uma droga lícita, e a gente vai normalizando tudo isso e não procura tratamento. A partir do momento que começa a interferir na sua vida, né? Você começa a falhar seus compromissos. Na segunda eu não vou trabalhar, não aguento me levantar, tô mal. Ou então você deixa de fazer coisas que lhe davam prazer antigamente, sair com seus filhos, brincar com seus filhos e pegar seus filhos na escola, ver seus filhos nas apresentações. Às vezes você deixa de fazer essas coisas para ir beber com os amigos e para um bar. Então, a partir do momento que começa a atrapalhar sua vida, não só do ponto de vista orgânico, não só de causar doença. Eu estou
com um problema no fígado, eu estou com gordura no fígado, eu estou com esteatose hepática, né? Que eu tô não consigo dormir, só consigo dormir se eu beber. Então isso é o corpo pedindo a droga. Você já está num processo de tolerância. A droga, seja ela qual for, lícitas e ilícitas, o álcool principalmente, que é o mais comum. Ah, doutor, eu só bebo final de semana. Mas aí começa quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes perde o trabalho na segunda. Então, às vezes é uma coisa que está fora do normal, está atrapalhando a qualidade de vida. Sim. Entendeu? Eu até brinco dizendo assim, a gente tem que pontuar muito bem os excessos. Sim. Né? Porque por trás dos excessos é onde a gente vai pontuando um possível diagnóstico, né? E aí, o que seria esse excesso, na realidade? O excesso de quanto eu compro, de quanto eu bebo? Como é que a gente mensura esse excesso, doutor Rubem? É difícil de mensurar. A partir do momento que vai comprometer sua qualidade de vida, sua renda, por exemplo. Sim. Ah, estou comprando, gastando muito com isso aqui, está comprometendo minha renda. Esse dinheiro era para outro compromisso, já falhei, vai atrasar o outro compromisso. Então eu tinha uma programação de ir ver a apresentação da minha filha na escola. Não fui, que eu preferi continuar ou ir para outro canto. Então o excesso, a partir do momento que começa a atrapalhar a sua vida, a qualidade de vida e da sua família e dos que o rodeiam. Que vai trazendo esses prejuízos, né? Isso. Eu falo a questão do consumismo porque o consumismo hoje tem se tornado algo muito comum, né? É outra coisa que a tecnologia tem trazido para as pessoas. A gente compra sem sair de casa. Sim. E muitas vezes a gente não vai vendo esses excessos, né? O quanto de roupa a gente tem, o quanto de sapato, o quanto de livros. E quando você percebe que você vai ali fazer um respaldo daquilo e realmente está te desestruturando financeiramente. Então, isso também é pontuado na psiquiatria. Isso é uma doença, como uma doença, né? Transtorno de impulso, compulsão, seja ela alimentar, seja ela por compras, por jogo, entendeu? Por sexo. Sim. Existe tudo demais pode ser enquadrado como um problema, como uma doença. Sim. E tem tratamento. Sim, claro. Às vezes medicamentoso, às vezes psicoterápico, mas tudo que passa do limite, que gera sofrimento mental, mas ele não consegue parar. Eu não consigo parar de comprar. Eu até queria, mas não consigo parar de jogar apostado. Então, isso gera sofrimento. Tudo que gera sofrimento é considerado um problema. Principalmente quando a gente coloca aquela frasezinha no início, né? Eu não consigo. Né? E é algo muito comum que a gente vê, você falando em compulsão alimentar, a gente vê que as pessoas elas têm normalizado muito, né? Ah, eu como muito, então eu só estou bem se eu estiver comendo. E muitas vezes, eu mesmo já atendi várias pessoas que dizem assim, Deise, eu gasto mais da metade do meu salário só em comida. Pois é, já está comprometendo a renda vai faltar para outra coisa, né? Então, é considerado também um problema. Se ela reconhece que é um problema, se quem está ao seu redor, esposo, esposa, filhos, pais, reconhece que isso é um problema que está atrapalhando, tem que ser tratado como um problema. Exatamente. E aí muitas vezes a gente vai trazendo todo o respaldo de vida da pessoa lá desde a infância até a vida adulta e a gente vai percebendo que vão existindo essas mudanças de comportamento, mas quando a pessoa entende que esse comportamento ele é normal, como é que eu vou fazer com que a pessoa entenda que não, que esses excessos que a pessoa traz ali, eles não são normais, não são típicos? Aí já é mais complicado. O paciente não tem uma autopatognose, ele não reconhece ali como uma doença, né? Então, a gente chama até os termos da psicopatologia, autopatognose ausente, ele não reconhece que ele está precisando de problema, está precisando de ajuda. Sim. A gente vê em todas essas doenças que você falou, principalmente na dependência química. Ah, eu paro quando quiser, eu só uso cocaína às vezes. Então, ele vai dizer desse jeito, doutor, não uso não, e a esposa já do lado na consulta, brava, você está usando. Então, quando o paciente, a gente percebe que o paciente não tem um reconhecimento da sua doença ali, não reconhece. Eu paro quando eu quero, eu só compro isso quando eu quero. A gente diz compra em relação à mulher e beber em relação ao homem, mas existe ambos os sexos, mas é o mais comum, né? Então, geralmente, ele vem para a consulta com a esposa já brava do lado, ou então às vezes vem o esposo bravo porque a esposa está comprando muito e não consegue. Então, uma dependência comportamental é o mesmo mecanismo de ação, o mesmo mecanismo de adoecimento de uma dependência química, certo? Então, é problema. Agora, quando o paciente não reconhece, o problema fica maior, porque é difícil ele aceitar o tratamento. E aí, às vezes, quando é solicitado um internamento, né, um internamento compulsório, o paciente está pondo em risco ali sua vida, não consegue parar de usar drogas, de beber. Então, ele pode ser interditado judicialmente e levar para uma internação compulsória, quando ele não tem essa
esse reconhecimento, quando a sua autopatognose está ausente. Sim. E isso é muito comum também nas pessoas que têm uma condição financeira maior, né? Porque eu já atendi pessoas de dizer assim, não, eu compro porque eu tenho dinheiro, mas daí não percebem os excessos. Né? Eu digo, não é sobre ter dinheiro, é sobre você não precisar daquilo. Sim, sim. Eu tive um paciente que tinha transtorno bipolar, que chegou, comprou 3 carros, 0, um para cada filho, mas esse aí no caso não tinha dinheiro, eu não sei como ele conseguiu. A gente teve que elaborar um laudo para aceitar, devolver esses carros, porque realmente o paciente, por exemplo, estou sentando o exemplo do transtorno bipolar, que na fase de mania, de euforia, ele gasta, compra muita coisa. E às vezes teve um paciente que realmente tinha dinheiro e quando ele faleceu, a esposa descobriu que ele tinha um apartamento na capital que ele tinha comprado nessas fases de mania, de euforia. E aí foi até uma notícia boa, né? Que ele tinha um apartamento, mas realmente ele nem precisava, estava lá, abandonado lá. Então acontece, mesmo o paciente que não tem e o paciente que tem. Sim. E a gente tem que identificar um processo se for realmente uma doença, né? Identificar como doença e tratá-lo como uma doença. A gente até viu muito isso agora na pandemia, né? Porque na pandemia as pessoas ficaram em casa, mas o uso da tecnologia trouxe o excesso do consumismo através do celular, por exemplo, né? Então as pessoas compravam muito e aí muitas vezes quando a gente avalia, você já usou isso? Então quando a gente pede, abre o guarda-roupa e vê o que é que tem de etiqueta. E assim foi assustador, porque muitas pessoas abriram o guarda-roupa e viram ali um monte de roupas, todas com etiqueta e disseram assim, eu comprei isso como? Para quê? Né? Então esse processo de autoavaliação ele também é importante. Mas aí o paciente, nem estou falando como se ele fosse já paciente, ele tem que reconhecer, né? Sim. Que é um problema. Sim. Então, às vezes, nenhuma medicação seria necessária. Um reconhecimento, terapia, melhoraria bastante isso aí. Esse processo de autoguiar, né, a pessoa, para que a pessoa vá descobrindo realmente esses comportamentos mais funcionais ou não. Não precisava disso, que aí vai conseguir melhorar bastante. Exatamente. Esse processo é muito difícil, porque as pessoas, quando elas estão assim, naquele impulso, muitas vezes parar sozinho é muito difícil. Mesmo a gente explicando, fazendo a psicoeducação, as pessoas estão ali com aquele pensamento rígido e realmente acham que estão fazendo a coisa mais correta, né? Por isso que a gente sempre encaminha ao psiquiatra, porque muitas vezes é preciso a medicação para que você possa diminuir, né, aqueles impulsos. Sim. E só a química para isso, né? Tem que ter a medicação para aquele momento, mas o paciente tem que ficar ciente que não vai ser para sempre, né? Sim. Logo a gente vai retirando a medicação e ele tende a melhorar, se autoconhecer, a terapia ajuda bastante e ele seguir seus passos sem a necessidade de uma medicação. Exatamente. E a gente tenta fazer esse processo o mais rápido possível. E eu fico muito feliz, doutor Rubem, porque hoje a gente não trabalha mais sozinhos, né? Antigamente eu vejo que o trabalho dos médicos, principalmente, era muito mais difícil. Sim. Porque eles trabalhavam sozinhos, era ali dentro daquela bolha e muitas vezes era aquele impasse até para um diagnóstico. Como é que você vê hoje essa equipe multidisciplinar para tratar de várias doenças, não só das doenças mentais? Sim, importante, né? Porque, por exemplo, se você pegar aí um nutricionista, um personal trainer, um psicólogo, esses profissionais que ajudam não só nos transtornos mentais são muito importantes para a melhora do paciente, porque como eu falei, às vezes ele quer só um remédio e vai resolver tudo, e não vai, né? Atividade física é fator de proteção para toda e qualquer doença cardiovascular, gastrointestinal, certo? Terapia é muito importante, mesmo para quem terapia é vida. Terapia era para ser para todos, mesmo quem não tem problema, quem tem problema, se pudessem fazer, seria muito importante. Então, essa gama de profissionais que hoje tem, e graças a Deus tem de qualidade, e vai ter também em quantidade, vai ter muita gente boa aí no mercado, ajuda bastante, né? Essa equipe multidisciplinar. Por exemplo, uma criança que está lá no espectro autista. Tem crianças que evoluem surpreendentemente com todo o acompanhamento, né? Às vezes medicamentoso, às vezes não medicamentoso, mas o principal não é a medicação para um quadro do paciente que tem autismo. Não existe um remédio para autismo. Então, às vezes a gente tenta explicar para os pais, não vamos medicar, a medicação pode até atrapalhar ele no aprendizado. Então, procure essa gama de profissionais, né? Um terapeuta ocupacional, um psicopedagogo, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo. Então, toda essa equipe que está na retaguarda ali ajuda, às vezes, a grande maioria das vezes, mais do que a própria medicação.
Que maravilha, doutor Rubem. E estamos chegando ao final de mais um programa, né? Passa super rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão em casa vendo a gente sobre esse processo de preconceito mesmo, de psicofobia, de você relutar muito em busca de um tratamento psiquiátrico, psicológico. Eu queria que você deixasse essa mensagem para que as pessoas entendessem a importância de se cuidar. É importante que o paciente que está em sofrimento mental, ele próprio não tenha o preconceito, né, de procurar o psicólogo, de procurar o psiquiatra. E isso seja o mais breve possível, para não se tornar uma coisa mais grave, certo? Às vezes você começa com um quadro ansioso ali, e esse quadro ansioso não tratado evolui com um isolamento, e evolui com um quadro depressivo. Do mesmo jeito, o paciente que está com oscilações de humor, ele pode vir a ter um surto, se for um quadro de transtorno bipolar, por exemplo. Então, é importante que os familiares e o próprio paciente percebam e não demorem a buscar ajuda, né? Não tenham a autopsicofobia. É importante que isso aconteça, que isso seja uma coisa mais rotineira, de ir ao psicólogo e ao médico, saber como é que está a saúde mental. Isso é muito importante e pode diminuir os prejuízos no futuro. Exatamente. Que a pessoa tem uma qualidade de vida, né? É isso. Exatamente. E, pois, muito obrigada, doutor Rubem. Obrigado. Sua presença foi maravilhosa. Valeu, eu que agradeço. E até a próxima. Até. A gente aprendeu muito hoje. E eu espero que vocês possam compartilhar esse programa pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. Muitas pessoas precisam ouvir, ver esse programa para que elas possam se cuidar mais, para que elas possam entender que a psiquiatria ela é maravilhosa, ela é mágica, ela traz qualidade de vida para vocês. Então, se cuidem, se tratem. A nossa mente, ela é que nos conduz para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, eu espero que vocês possam ver esse programa e passar para essas pessoas que tanto precisam, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e todos fiquem bem. Dia das Mães Mix Mateus. Aproveite as ofertas e prepare cada momento com muito carinho. Jogo de panela Panelux, 4 peças, R$ 99,90. Caixa de chocolate Nestlé, 251 gramas, R$ 10,99. É o menor preço. Arroz Kika, 1 kg, R$ 4,99. Papel higiênico Noble, folha dupla, 12 unidades, R$ 9,99. Desodorante aerosol Above, 90 gramas, R$ 6,99. Faça muita economia com o Dia das Mães no Mix Mateus. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Educação para a vida. Escolas paraibanas estão repletas de campanhas de conscientização. Cyberbullying, uso de telas e cigarros eletrônicos são alguns dos temas. Aprovado. Em parceria com instituições de ensino, programa SOS Racismo combate a discriminação a qualquer etnia e auxilia as vítimas deste crime. Tem conquista por toda Paraíba, onde o povo tá, a Assembleia vai. Tem conquista por toda Paraíba, o que o povo precisa, a Assembleia vai. Entregas em apartamentos só na portaria. É segurança para o morador e garantia para o motoboy.
E agora é lei. Povos indígenas agora têm 10% das vagas nos cursos técnicos e profissionalizantes do Estado. Com a sua participação, a Paraíba tem mais conquistas. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa casa é sua. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem de 3 de maio a 13 de julho, presencialmente e pela internet. Você também pode participar de onde estiver acessando votaçãoode.pb.gov.br. Confira o calendário e participe. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.